Mas o Atlético precisa passar por isso também. O projeto de futebol do Atlético está fracassado do ano passado e desse ano. Verdade é essa para resumir. Bucaramanga. Esse é o retrato do Atlético. Mas essa tentativa de fritar o Sampaoli, tomara que não esteja casando com uma ideia que o Elton trouxe hoje na rádio. Mas ó, Hulk, você não pode ser porta-voz do que vem de cima não, tá? Tomara que não case com as ideias do Elton, que já exista um movimento para a saída do São Paulo. São uns jogadores mimizentos, preguiçosos, e tem que haver uma mudança extrema mesmo. Mas é no futebol em geral. Porque se tira o Sampaoli, se vira no que vem, sem o Sampaoli, mantendo essa estrutura que está aí, o aviso veio por 2 anos consecutivos. Eu já falei isso várias vezes, que quando tá no tema Atlético, fale do Atlético. Quando tá no tema Cruzeiro, fale Cruzeiro. Eu não gosto de fazer o paralelo, mas nesse é importante a gente pegar e fazer. Olha a revolução que o Cruzeiro, com um trabalho bem feito, conseguiu fazer. O Cruzeiro tem uma campanha de campeão. Quando eu vejo diretor de futebol falar que o Atlético tem que agradecer porque vinha há muitos anos sem conquistar títulos. Eu acho isso tão covarde. Eu achei feio da parte do Hulk fazer isso. A forma que foi, o de pegar e lançar, simplesmente lançar falas, colocando tudo nas costas do Jorge Sampaoli. Isso é trairagem no meio do futebol. Achei feio. E, assim, e olha que eu respeito mais o Hulk. Ele foi desrespeitoso, mas é só mais uma vez, mais um exemplo do líder, do cara que ele nunca conseguiu ser líder. O Hulk nunca foi líder no Atlético. Ele tentava impor essa liderança por meio da questão técnica. Tecnicamente, ele é líder. Mas nos bastidores, ele é líder do elenco? Não é, cara. Tanto não é que olha o que ele vai fazer. Num jogo ruim dele, inclusive, mais um jogo ruim dele, ele vai aos microfones e diz... E coloca a responsabilidade em relação ao treinador. Aponta para o treinador como se ele fosse o culpado. O problema aí, cara, é que o Hulk não sabe lidar com críticas, ele não sabe lidar com a questão da liderança, que tentaram imputar a ele, e ele não consegue assumi-la. Então é um grande problema. É um cara que nesse momento ele tem que bater no peito e falar assim, eu tô mal também. E muito em função dessa situação ruim, desse momento ruim que eu vivo, é disso. Mas não, ele transfere responsabilidade. Ele não assume responsabilidade. Isso não é o papel de um líder. Aliás, pode ir. Não, é só pegar a carona no que você falou, que o Hulk, aos microfones, ele externou o posicionamento dos donos, que não aceitam críticas, sempre acham que a culpa é dos outros. Exato. Vocês não vão lembrar do que eu fiz de positivo. positivo. Foi o reflexo, né? Vocês não vão lembrar do que eu fiz de positivo, vocês não vão lembrar, eu sou pia. Mas tecnicamente. Ô, Hulk, se tem uma pessoa, cara, que fala, inclusive nos piores momentos, que você, em números, e aí quando eu falo em números, tecnicamente o que você entregou, em números não tem ninguém maior que você no Atlético. Aliás, no futebol brasileiro, dos grandes que foram e voltaram, você é o maior. E aí eu estou falando dos números que provam isso. Os mesmos números são usados para quebrarem o seu argumento de que com o São Paulo ele piorou. Não piorou. Então, quando a gente atinge a glória, nós precisamos, de fato, a gente precisa se preparar para um final. E eu não estou dizendo que agora seja o final, porque você tem contrato até o final do ano que vem. Mas você não acha que foi tom de despedida, não? Eu acho que foi tom de despedida. Ontem eu estava conversando com um colega de imprensa, que aliás eu admiro demais, e ele falou comigo assim, você não sentiu ali, HG, nas declarações do Hulk, inclusive está assistindo a gente, que rolou um lance meio assim, ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum? Eu falei, não, até que não, sabe? Mas essa tentativa de fritar o Sampaoli, tomara que não esteja casando com uma ideia que o Elton trouxe hoje na rádio. Mas ó, Hulk, você não pode ser porta-voz do que vem de cima não, tá? Tomara que não case com as ideias do Elton, que já exista um movimento para a saída do São Paulo. Sampaoli não pode... porque fez um trabalho excepcional. Não fez. Mas abrir mão dele e ir para o mercado de novo, na virada do ano, com essa turma que está aí, fazendo a direção de futebol, para procurar e tomar 1, 2, 3, não, para buscar uma quarta opção, deixa o homem aí para ele preparar, para ele dar uma limpeza no elenco, né? Mudar a estrutura do futebol. Cruzeiro mudou, nós vamos falar daqui a pouco, de forma, obviamente, combinada, tratada, né? Porque existe um projeto por trás, tanto para quem sai quanto para quem fica.
Mas o Atlético precisa passar por isso também. O projeto de futebol do Atlético está fracassado do ano passado e desse ano. Verdade é essa, para resumir. Houve uma desconexão. Esse time não mete medo em ninguém, esse ataque é inofensivo e essa defesa, por mais que esteja organizada, e de fato está um pouco mais organizada, a gente continua falando dos mesmos problemas. De um meio que não segura, que não fica à frente da defesa, que não bloqueia, que marca muito pouco, com exceção do Alan Franco. De um meio que não cria, de um ataque inofensivo, que tem só o Dudu hoje tentando alguma coisa diferente. Porque o Hulk não decide mesmo. E desculpa, nós vamos falar da entrevista do Hulk pro Breno Galante. O Hulk tem os números contrários ao que ele falou e também os jogos que a gente assistiu que não tem nenhuma relação com o que ele falou. Então não procede aquilo tudo que você falou, Hulk. Agora, ele não está decidindo, o ataque é inofensivo, só tem o Dudu com lampejos de algo de positivo. Mantém e aí, São Paulo, vai para você essa aí. Você mantém o Scarpa no banco e o Scarpa é o único que pode te entregar aquilo que está faltando ao seu time. Então, assim, tá tudo desconexo. O elenco não é unido, os caras não compram as ideias do São Paulo, pelo menos não estão comprando. E eu não sei qual ideia eles vão comprar, porque do Cuca também não comprava, do Cudê também não comprava, do Filipão também não comprava, não sei de quem que eles querem comprar. Então, alguns jogadores mimizentos, preguiçosos, e tem que haver uma mudança extrema mesmo. Mas é no futebol em geral. Porque se tira o Sampaoli, se vira no que vem, sem o Sampaoli, mantendo essa estrutura que está aí, o aviso veio por 2 anos consecutivos. E o aviso está aí, porque se não fizer, ainda corre risco, tá? De rebaixamento. É difícil, tem um monte de time aí para baixo, tem que acontecer uma tragédia para o Atlético cair. Mas não está garantido ainda na elite do futebol brasileiro. Galante. Pois é, HG. Boa tarde a todos, pessoal aqui do estúdio, pessoal de casa. Realmente é triste a gente ver esse momento que vive o Atlético, mas a diretoria não pode, né, achar que está tudo lindo e maravilhoso e não está. Não é terra arrasada? Não, mas precisa de uma grande reformulação. Essa foi a minha última viagem, né? O último jogo do Atlético fora, e eu estava pensando, né? Quantas vezes eu fui em todos os jogos fora, eu voltei com uma tranquilidade e uma alegria de ver o Atlético fazendo um bom jogo ou uma vitória. 3 vezes. Fortaleza, Ceará, Sport e Juventude. 3 times estão lá embaixo na rabeira. O Atlético, fora esses jogos que venceu, fora de casa, o Atlético não jogou absolutamente nada. Não, mas nem em né? casa. E nem só fora de casa. Né? É um time que oscila muito, é um time irregular, é um time que precisa realmente, o termo para mim que eu vou usar sempre aqui até o final do ano e até a próxima temporada é reformulação. Porque tem jogadores que não merecem estar jogando com a camisa do Atlético. O time do Atlético no papel, até você pode olhar e falar assim, esse time é bom no papel. Mas quando você coloca dentro de campo, não dá, né? O time não criou absolutamente nada contra o Fortaleza. Nada, né? Um time que tem qualidade, alguns jogadores individualmente, deveria mostrar muito mais do que isso. E a gente está vendo o quê? Uma repetição. E o maior adversário do Atlético durante a temporada toda foi ele mesmo. Seu planejamento, foi a sua falta de convicção em várias situações, foram as contratações. Quando ontem eu vejo o time do Atlético apático, um time que não marca, um time frouxo, não tem marcação no meio de campo, não tem um volante de contenção de origem, tem que improvisar, até hoje vai acabar o campeonato com um volante improvisado, a facilidade com que o Fortaleza fez o gol, mas o pior, sabe o que é? É você olhar para o banco e ver que o São Paulo, para poder mudar a história do jogo, ele olha para o banco e ele chama o Biel e ele chama o Renier. 2 jogadores que chegaram há pouco que não fizeram absolutamente nada para o Atlético. Então são contratações também que não deram certo. Olha, torcedor do Atlético realmente não merecia passar por isso. E que a diretoria, sabe, coloque a cabecinha aí no travesseiro, pense muito e analise, porque não é o primeiro ano. É o segundo. E se ano que vem acontecer de novo, pede música no Fantástico. Aí pede música no Fantástico. Sim, tem tantas, boa tarde para todo mundo, eu acho que tem tantas atitudes covardes no Atlético, e uma delas é quando eu vejo diretor de futebol falar que o Atlético tem que agradecer porque vinha há muitos anos sem conquistar títulos. Eu acho isso tão covarde, porque quem acompanha a história do Atlético sabe os motivos que o Atlético não conquistou títulos. Tiveram erros, tiveram injustiças, mas nunca faltava brilho, independente do time que o Atlético tinha. E esse time, dessas 2 últimas temporadas, falta brilho, falta vergonha na cara, e isso vindo também dos superiores, tá? Eu não estou colocando só na conta de jogadores. Quando eu falo Atlético, eu estou falando de uma forma geral. Eu falo da instituição e dos jogadores em campo. Falta muito brilho para esses jogadores, muito.
falta boa vontade, falta coragem, falta aplicação.